Vá em direção às estrelas e busque apenas as presas mais fortes. Elas serão o seu troféu. Torne-se o assassino de assassinos. E sejam bem-vindos ao PredaCast. Eu sou Ivan Fernandes. Eu sou o Lucas. E você está sintonizado no PredaCast, o primeiro e o único podcast brasileiro focado em predador. Pode procurar, não vai achar mais nenhum. Então, como já dizia Arnold, o gigante, não desgruda daí, porque a gente tem muita coisa para comentar hoje. É ou não é, Lucas? É verdade. E galera, a gente queria primeiramente agradecer a todo mundo que sintonizou no primeiro episódio. Teve muito mais visualizações do que a gente esperava que teria. Valeu, Obrigado gente. a todos os comentários também. Teve só comentário positivo, não teve ninguém xingando a gente ainda. Não que a Acho gente que queira que esteja ansioso para isso, mas valeu, gente, verdade. de certa forma a gente tá, porque a partir do momento que vai ter gente xingando a gente, que a gente vai saber que o canal tá crescendo de verdade. É verdade. Tem um ponto aí. Mas é isso, esse segundo episódio a gente vai prolongar um pouco a questão do Killer of Killers, porque é um episódio que foi, é um episódio não, é uma obra, é uma categoria aí da franquia Predador que foi muito bem aceita, fez muito barulho, e a gente tá vendo aqui que a recepção é muito grande. Então, primeiro, tem o Lilo e Stitch, que é outra produção da Disney, né? É o live action, mas a gente vê que, em segundo lugar, o Predador Killer of Killers, que é voltado para adulto, cara, é de se surpreender que uma produção para adulto está em segundo lugar, só perdendo para um filme para criança mesmo, que está até estreando nos cinemas, né, Ivan? Então, na verdade, eu acho que esse daí não é nem um live action, é animação mesmo, porque é da Disney Plus. Pô, você tá certo. Então, é animação. Então, acho que por conta do filme, tá no cinema, a galera tá correndo para poder ver a animação antiga. E logo atrás vem o Killer of Killers. Você pode pensar, putz, então não é bom. Cara, isso é excelente, porque é uma animação para adulto, é uma coisa nichada, né? E criança a gente sabe ver várias vezes seguidas. Então, é assim, é um grande sucesso, furou a bolha. Eu tenho vários amigos que assistiram, né? Pessoas vieram conversar comigo, inclusive, galera, muito obrigado mesmo por toda a energia positiva que vocês mandaram aqui nos comentários. Então, tive amigos pessoais que falaram assim, pô, eu vi lá o podcast, eu fui assistir o Killer of Killers. Não sei, Lucas, como é que foi para você, se amigos que nunca ouviram falar de Predador vieram falar sobre animação com você? Cara, no meu caso, o pessoal que é amigo, são amigos pessoais meus, eles já eram fã. E acho que a maioria concordou com todos os pontos, seja os pontos positivos ou negativos que a gente trouxe. Uhum. Mas a gente tá realmente. O podcast aí ele fez um pouquinho mais de barulho do que eu esperei que fosse fazer no primeiro episódio. E, cara, só agradecimentos ao pessoal que sintonizou. Mas e aí, cara, esse episódio aqui, porque assim, tem muita teoria já sobre para onde o Killer of Killers vai, se vai ligar com de repente o Prey 2 ou não. E Ivan, o que você acha interessante começar a discutir sobre esse segundo episódio? Porque, cara, tem muita coisa. A gente pode tentar teorizar sobre a cultura, se é de modo geral, essa questão do Coliseu, se é uma coisa mais nichada, se é um clã, se eles podem ser Bad Bloods, a gente não sabe. E aí? Um salve para quem lançou essa teoria lá no nosso grupo de colecionadores de figuras da NECA. Vamos falar sobre o clã, então. Falar sobre as teorias que surgiram, toda a conversa que a gente vai ter agora em relação à cultura, porque tirando assim, todo filme de Predador, ele dá um pequeno temperinho ali do qual seria a teoria, qual seria a cultura do Predador. Então, no final do Predador 2, a gente vê ali como eles se organizam em tribos, tem um certo código de honra envolvido. No Predador de 2018 não falamos sobre esse, 2010, a gente sabe que eles pegam pessoas e jogam planetas de caça, mas é a primeira vez que a gente vê um coliseu, vê vários predadores interagindo juntos ali para criar os seus jogos. E eu tenho a teoria de que eles não são Bad Bloods, eu acho que é uma tribo separada. Eu acho que essa é a mesma tribo do Feral. Não sei se você vai concordar, se é papo de maluco, mas eu acho que é a mesma tribo do Feral. Olha só, que interessante. Agora que você falou, até reparei que a pontinha da lança aqui dele é igualzinha a que o Fera usa no filme, hein? Aqui, ó, aquela parte mais marreta, né? Então, tem Mas essa enfim, que eu não isso tinha visto. Eu não tinha visto isso, na verdade. Eu fui mais por conta da máscara, a questão dos ossos e tal. Então, mas aproveitando o gancho, porque assim,
A gente até discutiu isso no primeiro episódio. Eu tinha comentado que eu não gostei caso o Dan fosse pro lado da cultura inteira ter essa mesma característica de sequestrar os campeões, etc. E o pessoal trouxe também depois que talvez seja um hemisfério específico, um clã específico dos Yautjas. Eu prefiro que seja isso, seja uma parte específica do planeta, uma cultura diferente que fica sequestrando os campeões. O que eu acho que tipo, também seria legal se eles fossem Bad Bloods. Por que eu discordo disso? Repara que quando os campeões desceram na nave, que tem esses predadores mais guardas recebendo eles e depois colocando eles no Coliseu, esses predadores eles fazem uma reverência, eles têm um certo respeito pelos campeões, o que eu não acho que Bad Bloods teriam. Eu não acho que Bad Bloods teria respeito nenhum. Eu também não acho que sejam Bad Bloods, não. E é por isso que eu descarto essa possibilidade. Por mais que explicasse muita coisa, eu não acho que eles sejam Bad Bloods simplesmente por esse respeito que eles tiveram pelos campeões. Isso é um ponto forte para essa não teoria, né? O fato de eu não acreditar que sejam Bad Bloods, você também não acha? Eu tinha pensado em outra linha também, porque eu sempre entendi que Bad Bloods eles não se organizam em grupos tão grandes assim. Porque eles são desgarrados, também. Eles são criminosos, né? Então, por exemplo, a gente tinha até aquela teoria que no Predadores de 2010, aquele mini clã, eram Bad Bloods. Ok, tudo bem, faz sentido, são 3, mas tem um coliseu inteiro ali. Se tem um coliseu inteiro de Bad Bloods, já é uma tribo fechada, eles podem ter guerras contra outras tribos, mas já não dá para mais falar que são Bad Bloods, entende? Seria esquisito. Uma facção. A não ser que, assim, supondo que, por exemplo, essa parte aí já da arena, ela se passe num futuro bem distante, talvez daria para falar que teve essa evolução no clã dos Bad Bloods, assim, que eles sintonizaram melhor os pequenos grupos. Mas eu ainda acho que se for mais pela linha de ser o clã do Ferro, faça mais sentido. Até pela questão do tanto de ossos que eles usam. Então, em relação aos ossos, eu sei que alguém pode comentar, mas o que quer dizer? Um predador pode simplesmente pegar um pedaço de osso e usar como armadura. Mas é porque no Prey, o Dan Trachtenberg, o responsável pelo concept art, falou que para o clã do Ferro existia uma importância muito grande, eles reverenciavam os ossos, né? Por isso que eles usavam e incorporavam como partes da armadura. Eu sei que fisicamente eles não têm absolutamente nada a ver com o Ferro. Mas o que eu estava pensando é que, se na verdade não é um clã que é de uma única subespécie, são todos iguais ao Ferro. Eu falei, não, cada um vem de um lugar diferente, mas eles têm essa questão em comum dos ossos. Posso estar errado também, gente, é só jogando uma teoria. Mas tem algumas coisas que o Dan está trazendo em todos os predadores que ele está fazendo. Questão dos ossos, questão da máscara ser aberta embaixo, todos os predadores que ele trouxe têm essa questão. Né? Tem algumas rimas ali, rimas visuais, que assim, pode não ser coincidência. Pode ser mais uma linha que está seguindo. Todos esse clã vem com a máscara aberta embaixo. Mas teorias. Se vocês tiverem mais alguma, joguem aqui nos comentários para a gente falar no próximo episódio, pessoal. Perfeitamente colocado, assim, todas as coisas que você argumentou aí, eu concordo plenamente com você. Muito bem colocado, Ivan. E é o que você falou, cara. Uma coisa é ter ossos como ornamento e como troféu, mas esses predadores aqui, você vê que eles praticamente. A questão dos ossos molda todo o estilo dele. Então, eu acho que é muito possível eles realmente serem desse clã do Ferro, até porque, cara, agora eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado. Porque eu lembro que o design ali do Ferro, ele comentou que ele vivia numa parte mais desértica e por isso a perna dele a pele era mais escamosa, etc. E a gente esqueceu de reparar que aqui eles estão 100% numa parte bem desértica. Então talvez já complemente essa teoria. Sim. E outra coisa que talvez tenha ajudado o pessoal a achar que era um clã de Bad Bloods é porque esse predador líder, que o pessoal tá chamando de Grendel King, que é um nome muito bom, a máscara dele é simplesmente um crânio de outro Yautja. Então você fala, isso aí é uma coisa que um Bad Blood faria. O que você acha? Então, eu concordo, essa parte de está óbvio que ele matou algum outro predador, né? Mas a gente simplesmente não sabe como se opera a sociedade deles, né? Ele pode ser que ele tenha matado o predador anterior para mostrar que ele é mais forte, tal, tomou lugar, e ele usa o crânio do seu antigo inimigo, o antigo líder ali da região, como prova de, olha o que eu fiz. Porque, assim, uma parte importante é que o crânio é maior que a cabeça do próprio Grendel King, né? Esse Warlord. Os dentes são bem maiores, então, assim,
esse cara que esse predador matou era maior que ele ainda. Entendeu? Sim. Então, tem esse ponto. E outra coisa que eu pensei agora, para reforçar minha teoria de que é o mesmo clã do Pharaoh, eles capturavam o Naru. E a gente sabia lá no final do Prey que aparece aquela animação de uma nave, algumas naves chegando na tribo da Naru, e ela tá aí hoje. Então, assim, é a mesma galera. Por isso, reforçando que eu acredito que é o mesmo clã do Pharaoh. Mas voltando na relação ao Bad Blood, assim, ele matou o hospedador, mas é difícil dizer se não é algo que é comum hoje na sociedade de Altija, que o Dan Trachtenberg está criando. Assim, a gente tem no universo expandido essa regra que matar o predador é contra a lei, mas a gente não sabe o que o Dan vai fazer. Pode ser que nem sequer existe esse conceito de Bad Blood no universo que ele está criando agora. Então, concordo. É que assim, esse crânio ele poderia simplesmente ser um crânio de um Bad Blood. Supondo que esse líder aqui seja um predador comum, ele pode estar usando. Mas o que você comentou é até uma discussão que eu tive com o pessoal no grupo ontem, no grupo de colecionadores. Cara, o que a gente teve até agora na franquia, eu acho que talvez com exceção do Predador 1 e 2, que é meio intocável, o Daniel, vou chamar de Daniel, o Daniel, ele pode mudar o que ele quiser no cano. Então, se a gente for ficar preso a conceitos anteriores ao Prey, a gente tá lascado. Porque o Daniel / Disney, eles podem mudar o que eles quiserem agora, então não compensa a gente bater cabeça sobre o que é a lore, o que é canon, o que não é. Então, como você mesmo comentou, ele pode muito bem falar, tipo assim, pô, para você se tornar um líder, você tem que matar o predador inteiro que era líder. Ele pode fazer o que quiser agora. Eu acho que eu estava até pensando nisso também, que assim, ele está criando a própria. Ele vai deixar a marca dele na franquia, entendeu? Então, eu não sei se algumas pessoas vão preferir falar assim, tem o universo agora do Dan. Né? Igual tem na Marvel. Na Marvel não, desculpa, na DC. Sim. Agora é a época do Snyder, agora é a época do James Gunn. Né? Agora é a época do Dan, ele tá pegando tudo que foi criado no Predador até agora, tá trazendo, adicionando os próprios elementos dele. Então, não adianta a gente pensar em quadrinhos, em jogos e filmes anteriores, até pode ser que ele mude tudo. É que o que eu acho que pega um pouco aí, que vai abranger um pouco mais, é que diferente da DC que tá com a Warner, cara, Predador tá com a Disney. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. Para quem é macaco velho, para quem é macaco velho de Star Wars, vocês já estão ligados onde que eu vou entrar, mano. Porque assim, vamos lá. Star Wars sempre foi o canon do George Lucas, do Lucasfilm do George Lucas, são 6 filmes, certo? Tinha quadrinho, tinha livro, tinha game, mas isso eram os Legends, não era canônico. O que aconteceu? A Disney comprou o Lucasfilmes, como todo mundo sabe, ela era obrigada a manter os 6 filmes do George Lucas no canon, porém o material Legends, ela foi escolhendo a dedo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Tem coisa que ela escolheu, mas ela não escolheu completo, por exemplo, República Velha, o Darth Malgus, ele é canon agora, mas não é tudo da República Velha que é canon. Então a Disney foi escolhendo o que ela queria, e ela deu retcon em muita coisa dos outros filmes que eram canônicos. Então, assim, para Predador, é por isso que eu falo que não dá para ficar batendo cabeça o que vai ser canon, o que não vai, porque eles simplesmente podem escolher qualquer coisinha e podem dar retcon em muitas coisas também. Isso é muito importante ressaltar. Eu acho que assim, para que a gente se divirta no cinema, está aberto a ver o que o cara quer fazer. Se a gente vai gostar ou não, eu não sei. Exato. Por enquanto, eu tenho gostado. A gente fez as críticas aqui no episódio passado, tal. Até o próprio Prey, apesar da gente gostar bastante, a gente já tinha conversado antes que tem algumas críticas ali, né? Mas pro final do filme, que a luta foi muito rápida. Mas, assim, por enquanto eu tô curtindo, eu estou aberto a ver o que ele quer trazer, até porque a gente nunca teve algo assim, né? Ele está literalmente criando um universo para o Predador. A gente não tinha isso antes. A gente tinha ali caçadas. Eu via o Predador na cidade, o Predador em outro planeta, né, caçando um bando de criminosos, mas não tinha uma expansão desse universo. Então ele está trazendo, sou grato a isso. Não à toa, a gente criou o podcast para conversar, porque agora tem conteúdo para conversar, não tinha antes. Agora vamos ver se dá certo. Inclusive, não sei se a gente já vai entrar agora, até onde vai isso, que me preocupa um pouco. Né? Até onde vai? É verdade. Não, é que, assim, antes de entrar nesse novo tópico, eu só queria deixar bem claro, pessoal, às vezes a gente pode particularmente não gostar de alguma coisa, por exemplo, eu não gosto se for a sociedade inteira que fica capturando aí os campeões,
Mas assim, isso é gosto. O que a gente não pode negar é que, cara, a franquia tá quase morrendo e, Tá. goste ou não goste, pelo menos ela tá tendo um futuro. Porque ela vai transcender nós, esperamos. Daqui 100 anos a gente já vai ter falecido, esperamos que a franquia Predador ela transcenda esse tempo. Então, cara, se for para mudar conceito, se for para ter retcon, mas deixar a franquia viva, legal. No final das contas, acho que vale a pena. Mas assim, para encerrar o assunto sobre o rei aqui, o líder, o que você acharia que era ele? Porque assim, a primeira coisa que eu pensei, eu bati o olho nele, ele falou as frases dele lá, eu pensei, cara, porque a gente tem essa noção de que a Ultra Prime, ela teria um líder só. A gente tira Não, isso eu da não acho que. bunda. Então, Eu nunca foi a achei que primeira tinha. coisa. Tá, mas tem muita gente que pensa, isso aí você pelo Sim, menos eu sei. você concorda. Então, foi o meu primeiro pensamento, mas um milésimo de segundo depois eu falei, cara, tá indo para outro rumo agora, talvez não seja isso. Depois teve a teoria de Bad Blood, a gente também tá descartando, pelo menos até agora, na nossa opinião, ele ser Bad Blood. O que eu pensei que talvez possa ser, entra até no comentário que eu fiz no outro podcast, que teve um pessoal que comentou lá no grupo, sobre o caçador ele ser um suicida, ele não teria tanta importância como tinha na lore do Predador antes. E se o caçador que ele sobreviveu tantas caçadas e tanto tempo, ele vai subindo de rank até virar o que o líder é aqui. Não, Seria esse cara. eu acho que é exatamente isso. Né? Eu acho que assim, a gente sempre soube que eles operam em tribos. Tribo é uma coisa fechada ali, e o conselho é trazer um rei, foi assim, cara, então se você tem um sistema onde você tem um rei, não é tribo, você entende? Uma sociedade inteira. Vai ter que ter o predador artesão, o predador comerciante, o predador coach, o predador psicólogo, então, sabe? Então, não. Eu penso, são tribos, esse cara aí é um líder de tribo, dessa daí, né? E eu imagino que seja isso. Se alguém quiser ascender, pegar a posição dele, vai ser um cara que está durando muito tempo, está conquistando vários troféus tal, até ascender. Eu nunca achei que tivesse um rei para o planeta inteiro. Eu sei que tem esse conceito no universo expandido, nos bonecos da Kenner e tal, mas eu falei assim, putz, não sei se encaixa. Né? Então é o que eu imagino que vai acontecer agora. Que eu espero também que aconteça a partir de agora. Parando para pensar do ponto de vista de construção de universo, é muito simplista você achar que um planeta inteiro tem um líder só. Então, eu acho que você tem. Se bem que entra naquele ponto de, às vezes, a gente tenta fazer muita alegoria com o jeito que a construção da nossa sociedade, a gente Isso que tenta eu ia traduzir falar. isso para. Que a gente como, não tem um líder só aqui, dificilmente vai ter algum dia, né? Então, exato. assim, eu gosto de imaginar que são tribos, são a galera que talvez tenha problema com a tribo que está lá do outro lado do mundo, sei lá. Eu não imagino que seja um rei só para todo mundo, senão não teria graça. Fica meio bobo até. Cara, não, eu também acho bobo, acho meio simplista. Mas assim, eu até esqueci de colocar a imagem daquele pobre coitado, mas eu queria perguntar para você. O que O pobre apanhou... coitado que teve a cabeça explodida depois de provavelmente ter sido espancado. O que você acha que ele fez de errado para estar nessa posição? Eu falei que ele era o talarico ali do grupo ali, olhou torto para alguém, sei lá, se fudeu. Mas, sei lá, acho que ele pode ter sido alguém que fracassou em uma caçada e voltou, sabe? Não se explodiu, como se esperado, ele só voltou, ou então desobedeceu. Não sei, eu acho que ele realmente ali só fracassou. É assim, ele tá com uma cara de quem apanhou muito antes de ter a cabeça explodida. Nossa, mas tomou uma surra. Vamos ver. Tomou uma surra, cara. Inclusive, tava pensando, eu acho que esse ele vai ser um vilão recorrente agora da franquia. Eu acho que eles vão precisar de um vilão para manter a história focada ali, porque nem todo filme pode ser a mesma coisa, uma caçada, sabe? Senão vai acabar sendo repetitivo demais. Então acho que vai ser um vilão recorrente agora da franquia. Então, seria legal se fosse por esse lado do predador que ele fracassa e não se explode, e ele vai se explodir de qualquer jeito quando os caras capturam ele, porque, se parando para pensar, a gente não teve isso na franquia ainda. O que acontece com um predador que fracassa e não morre? Tem até, se não me engano, o primeiro esboço ali do Predador 2, ele morreria no final, era pros próprios predadores dentro da nave. Então essa parte é legal. Eu acho que eles mudaram. Se alguém souber, me corrijam aqui nos comentários. Mas a ideia era que o Predador ele perdesse por Harrigan. E aí o Elder apareceria e ele mataria o City Hunter.
entendeu? Ele decapitaria. Ele faria aquele seppuku, basicamente, do samurai japonês. Então ele acertaria a própria barriga com a lança, com uma espada, e o Éder cortaria a cabeça. Só que acho que eles não tinham grana para fazer isso, fizeram diferente. Né? Mas seria legal ter visto isso. Espero que tenha alguma cena deletada em algum lugar aí que apareça uma hora. O que eu vi, eu acho que eu vi em algum canal do YouTube, eu não lembro para poder dar os créditos para a pessoa, e também não sei a fonte dele, mas o que eu vi é que mudaram, talvez por isso diminuísse um pouco a importância do protagonista do Harry. Tipo, não foi ele que matou o predador no final. Mas eu vou ser sincero, eu prefiro essa primeira versão, acho mais interessante, porque eu acho que o jeito que o Harry mata ele no final é muito, tipo, com o disco. Cara. Sabe? Não, é bom, é muito bom, eu gosto pra caramba. Eu não gosto. Eu não mudaria nada. É aquele final. É porque, assim, de toda a franquia, o único que vence na porrada é o Harrigan. Entendeu? O pessoal fala assim: não, o Arnold é gigante. O Arnold venceu com uma armadilha. A Naru venceu com uma armadilha. O Royce, lá no 2010, ele venceu porque a Isabelle ajudou ele. Mas não foi na porrada franca. 2018 não existe. Você tá esquecendo do Hanzo. O Hanzo matou o Falcone na porrada. Na espadada, né? Justo. Morreu junto. Morreu junto. O Harrigan. Mas morreu dignamente. Morreu como Shed. Não, ok. E voltou em Killer of Killer, gente. Eu falei no episódio passado, ele que dubla os irmãos japoneses lá. Mas eu gosto dessa ideia. Claro, vai ter acho que muitas pessoas como você gostam do final que foi pro cinema do Predador 2, mas eu acho muito legal porque liga com o que a gente está supondo no trailer de Badlands, que é um suposto clã líder punindo algum predador por algum motivo. Então, se já fosse estabelecido que os líderes de clãs puniam os predadores que fracassam, chegando agora em Badlands, seria mais interessante. A gente bateria o olho no trailer e já saberia do que se tratava aquilo. Eu acho que é exatamente isso. Porque, na verdade, o deck do Badlands, ele foi expulso do clã. Ele tá em uma missão pessoal ali de caçar alguma coisa que a gente não sabe o que é, para poder voltar pro clã. Então, assim, ele foi punido pelo líder do clã. Então, talvez a gente tenha... É que eu não acho... Agora... Eu não acho que aquele predador que o clã líder corta o braço fora, eu não acho que vai ser o deck, não. Não, também não acho. Eu acho que é outro. Mas o Dani ele fez uma declaração de que o deck ele vai ser expulso do clã dele porque ele é pequenininho. Ele nasceu com defeito de fábrica. Então, não acho... Pode ser que ele vai fracassar numa caçada, mas o que o Dan deu a entender é que ele já foi expulso por ser meio anãozinho. Sim. Eu falo não no sentido... Porque aquele do trailer, aquele corta o braço, tá se rastejando, eu não acho que seja o deck. Mas eu acho que ele foi... Existe essa questão de punição. Talvez a regra é líderes de clãs eles têm o poder de punir os outros. Entre eles, os menores, eles não podem. Aí talvez seja uma forma de implantar a ideia do Bad Blood. Bad Blood é quem ataca um irmão do clã. Só o líder pode. Entendeu? Só o pai bate. É tipo isso, o irmão não briga. Faz muito sentido. Eu tô no mesmo pensamento, eu só não acho que pelo menos pelo que o Dan falou, que o deck vai ser expulso por caçada, não. Acho que os caras já vão olhar pra ele e falar: ih, irmão, pequenininho vaza. Mas tem que esperar. Tá zoado, cara. Vamos ver. Agora a gente vai partir pro próximo tópico, que são as artes conceituais, cara. Cara, eu adorei essas artes conceituais, de verdade. Eu gostei mais desse predador aí do que o que a gente teve no filme, sendo bem sincero, viu? É meio pançudo, eu confesso... Isso que eu ia falar, eu confesso que eu me senti representado. Eu queria um predador gordo na franquia. Quem sabe aparece um aí, gente. Quem sabe? Sabe. Para representar a galera que tá com mais 100 quilos aí. E você vê aqui até que ele tem mais características de um predador clássico do que do normal, né? Ferro. Clássico. Só que aí, a partir daqui, já começa a viajar um pouquinho. Então, mas até aí tá tudo bem. Até aí eu sei, tá diferente, tá esquisito. Mas ainda tá aceitável. Eu acho que essa questão de aceitar o quão diferente predador pode ser é muito pessoal, porque até aí tá ok. Eu achei interessante. É o predador japonês esse, na verdade, né? É do Japão feudal. Deixa eu ver. Eu acho que assim, interrompendo um pouquinho, eu acho que beleza, é individual, só que eu acho que se tratando da mídia de animação, é bastante aceitável esses visuais. Agora, eu acho que se fosse para live action, cara, não funfava.
Pelo menos esse Ó, daqui eu acho que não. inclusive, que bom que você volta um pouquinho na imagem, na parte que aparece os comentários do artista ali. Porque nos comentários do Comentários? artista, sobe, tem no texto esquerdo, isso, sobe. Ah, tá. Porque tem uma parte que comenta que esse predador tem na testa dois sóis do planeta dele, marked on the forehead with the two suns of his planet. Então a gente já sabe agora, sempre que aparecer em trailer qualquer coisa, um planeta com dois sóis, vai ser Yautja Prime. Entendeu? Deixa eu ver aqui embaixo também tem anotações. Ah, não. Estúdio Guinness. Tem um negócio legal, tem como você descer um pouquinho? Que eu vi uma entrevista que o Dan. Acho que tanto faz, desce nesse aí, lá embaixo no texto, tem uma Predador Warehouse. Isso. Porque eu vi, pro canto esquerdo, arrasta um pouquinho para a esquerda. Isso, Warehouse. Que eu tinha visto uma entrevista que o Dan estava conversando com outro repórter, que o codinome pro filme era Warehouse, que é como se fosse estoque, né? Fazendo comentários sobre aquela garagem de ex-combatentes e gente congelada. Então, desde o início, ele quis trazer isso. O nome do filme não, do projeto era Warehouse. Então, os artistas já tinham acesso a essa informação desde o começo. Não foi algo pensado, coloca isso para poder cumprir tabela e fica como easter egg. Não, sempre foi isso. Estúdio Gris. Cara, como que deve ser bom trampar nisso daí, ter tanta informação privilegiada assim, né? Eu 2023, gosto das concept arts. Eu gosto das 2023 já tá trabalhando nisso. Eu gosto dessas concept arts justamente para tentar pescar a informação que eles têm e a gente não. Quer ver? Essa daí eu acho que eles comentam sobre Alien, inclusive. Então, que eles têm essa. só deixa eu dar um essa roupa adendo pro pessoal. Uhum. Tá meio Duna essa roupa aqui, né? Tá. Eu, Lisa, Algaí. Deixa eu falar, pessoal, que eu não baixei todas as artes, porque era arte pra caramba. Eu fiz muita coisa aqui. Só pra, né? Vamos ler aqui então. Predator Fighter Pilot Pressure Switch. Based on biomechanical knowledge gained from many millennia of alien hunts. Então, assim, esses artistas já estão com confirmação de que esses predadores, o Killer of Killer, cansavam aliens. Mas tá, Ivan, o que você tem de mais? Tá, mais do que confirmado que ele tá chegando em AVP, gente. Não sei quando, mas é para aí que a gente está encaminhando. Os artistas que são responsáveis pela concept art já estão trazendo elementos de Alien para o universo Predador. Dá para ver até aqui, nessa parte da descrição, que é 100% Duna, né? Ó, a roupa ela é preenchida com líquido. Mas o que você falou é interessante, porque eu acho que nesse ponto, negar que vai rolar um EVP é loucura. Não vai ser. Até porque o Killer of Killers, eu acho que ele vai inflar muito a bilheteria do Badlands. E o que vai determinar ter AVP ou não é a bilheteria de Badlands. Mas eu já acho que essa altura do campeonato é seguro falar que deu bom. Deu. Mas, cara, eu curti. Nesse caso aqui, eu curti mais essa ideia da roupa alinificada / dunificada do que o Predador sem dread lá do produto final. Porque aí é roupa, né? Troca de roupa, o design continua legal. Os caras simplesmente copiaram a estrutura, pelo menos por fora da parte do corpo do Xenomorfo. Achei muito zica isso aqui. Mas é esquisito essa roupa, cara. É esquisito, mas pelo menos eles inventam um contexto para isso. Porque o outro lá que não tem dread, a gente só tá na base do, acho que é isso. Aqui pelo menos ele explica o porquê do design. Facãozinho. Quiser ir pro próximo. Tem mais alguma depois dessa? Tem. Esse é o Predador Piloto de novo, né? Eu não cheguei a prestar atenção nessa daí. Que tá falando que vai auxiliar na Força G, né? Tinha cabelo. Esse aqui... Ainda tinha cabelo design. Ele tem o caminho de rato, que são aqueles pelinhos na barriga aqui. Esse aqui eu achei meio desinteressante, falar a verdade. Aqui mais um draft, né, da roupa de... Putz, cara, tô começando a gostar muito desse piloto aqui. Mais do que Sério, eu gostei da máscara na frente, assim, achei legal. Parece muito aquela máscara do City Hunter que ele tava usando para poder respirar. Parece não, deve ser a mesma coisa, a mesma ideia. Para auxiliar eles a respirar. Se bem que naquela parte ali do segundo filme, eu sempre interpretei que ele tava com dificuldade de respirar por conta dos tiros na barriga que o Harry deu nele. Não só por não conseguir respirar o oxigênio. 3, 4 tirambaços na barriga também, cara.
City Hunter, ele é pica, né, cara? Tomou 4 tiros de 12, deixou a no peito e saiu andando. É mais um draft aqui do Viking. Eu Já tá mais gostei mais magrinho. desse daí do que Você o curtiu do. esse? Eu curti. É assim, ele é idêntico ao Fera, na verdade, ele tem aquele olho esquisito, bem jogado do lado da cabeça, mas pelo menos ele tem mais cara de predador, né? Predador meio esquisito, mas vamos lá, né? Fazer o quê? Mas tem a É que é o próxima que eu arte que tá falei, de barba. a única coisa no Viking, que nessa altura do campeonato eu não gosto, é os dedinhos do pé. Tirando isso, eu me acostumei com o design dele. É um predador meio Bane, eu curti a ideia. Eu não sei, acho que não vai ter. Eu acho que eu não salvei o predador de barba, deixa eu ver. Acho que não foi, porque Não, logo mas após tinha um aquela. predador, eu lembro que tinha um predador que a barba dele era meio que de dread, né? Deixa É o eu. mesmo que aquele, na verdade, só que ele tava com uns dreadzinhos no queixo. Não muda tanto, era Eu só vou. a barba. Eu vou entrar no link lá de novo para mostrar pro pessoal, porque eu acho que pelo menos esse é interessante mostrar. Peraí. Esse aí não pode ficar de fora, não. Esqueci de salvar. Procurando aqui o link que você me mandou. Mas aqui a gente está vendo umas artes conceituais de máscaras, né? Uma mais viajada que a outra. Inclusive aqui tem aquele Mais uma crânio vez, elemento do ferro, gigantesco aquela que tem. questão Né? do mamute, elefante. Isso aqui parece aquele tipo de mamute que tem grandão na arena, né? Lembra? Cara, inclusive, é assim, aqui não dá para saber o que é, mas sim literalmente um bicho gigante, tamanho de um kaiju no meio da arena, né? Tipo, a cabeça dele é onde não é o trono, mas é onde a nave do Warlord está pousada. Mas você tá falando desse que tem as presas ou de outro? Não, Agora eu não me recordo. lembrando aquele acho que até deve ter alguma imagem disso aí em algum canto. Porque assim que mostra onde o Warlord abre a imagem da arena, você tem ali uma cabeça gigante, que parece um kaiju morto. Não chega a ser uma cabeça de mamute, tipo, algo parecido com mamute, não, mas me deixou bem curioso para ver como é que seria aquele bicho vivo. A gente teve introduções nos, abre aspas, cajus no Badlands, eu acho que vai seguir com essa ideia. Dá a impressão de que a gente vai ver o predador enfrentando os bichos gigantes. Ele falou que ia ter alguma coisa nesse sentido, né? Quase que um kaiju. Eu tô procurando predador de barba, peraí. Eu abri aqui o link com as artes conceituais, mas eu não tô encontrando, não tô enxergando. O que tinha barbinha lá. Ele deve ser logo após aquela imagem do é isso do mesmo. Predador Viking. É isso mesmo. Tô salvando aqui. Pronto. Deixa eu ver se aparece. Aqui tem uma variação, né, daquela concha de feijão. Tem um tipo de uma marreta. Eu preferi essa. Eu gostei mais dessa do que aquela que foi pro filme. Outra que eu salvei aqui que eu achei interessante é um predador 100% White Walker do Game of Thrones. Parece. Puta que pariu. Deixa eu ver qual que era pra ser. Esse é o Viking também. Aqui o da barba. Eu acho ridículo, não sei você, mas é engraçado. Cara, é assim. Dado a maluquice que já foi o design, pra mim, ok. Inclusive, eu tô falando, tô cantando essa bola. O predador que parece ser líder de clã ali do Badlands, ele tem a barba branca. Se você ver o trailer com a definição alta, dá pra ver que no queixo dele tem uma barba branca ali. Esse design ainda vai voltar. Será? Volta. Anota aí. Pode me cobrar. Me cobre nos comentários depois. Se o Ivan falou besteira, não apareceu porra nenhuma. Vai aparecer. Aquele predador vai ter barba. Eu vou salvar a imagem e colocar aqui. O duro é que não vai ter imagem HD, mas beleza. Tentar achar uma menorzinha. Ivan, você tá loucão, cara? Não tô. Abre aí. Nossa, ele tem mesmo. Ele tem uma trancinha. Falei. Tem duas. Caralho, eu não gostei não. Acabei de não gostar. Vou salvar aqui, mas você tá certo. Até lá dá pra você se acostumar, cara. A não ser que seja o dread que ele pega daqui e vem aqui pra baixo. Fica pior, mano. Eu vou pegar o dread e jogar aqui embaixo, não.
Deixa ele ter a Ah, barba. não. Predador de barba. Predador de barba me quebra. Vamos lá. Deixa eu ver onde for ficar aqui. Tá. Olha lá, ó. Casquetada, ele tem mesmo. Será que vai ser quando você pega o Elder do AVP? Posso estar errado, mas na minha memória ele tinha aquelas cerdas até aqui no Ele queixo. tinha Será que cerdas essas cerdas. maiores. É. Será que fica longo ao ponto de ele conseguir fazer essa espécie de trança? Porque se isso Cara, aqui for não mini dread, eu duvido. vou achar muito ruim. Mas você O estava mini certo, dread ele no tem realmente. queixinho, eu acho que vai para esse lado aí, mini dread. Aquela arte conceitual que a gente viu é exatamente que vai ser isso aí. Não vai nem ter explicação. Vai ser aquelas cerdas Caraca. ali e já era. Temos um predador de barba. Eu vou até. Eu vou até procurar o Elder do AVP agora pra gente ver isso. Então você acha que ele. Ah, achei. Pode ser. A sua teoria pode ser a minha também. Já vou salvar e mandar. Peraí. Porque realmente o Elder do AVP, aqui no queixo ele tem umas cerdas, então pode ser que o desse clã líder do Badlands seja tão grande que ele pega e faz as trancinhas. Eu acho menos pior do que o Dread, mas é meu gosto pessoal. Não, se for 10 vai ficar zoado, vai ser uma trancinha, pô. Joga a trancinha em cima da. Não. Não, mas de Dread ou de cerdas, você fala, que você Não, acha isso legal? daí. Ah, você tá falando no queixo. Vai ser dread. Esse do Eu clã acho que vai líder no ser queixo. mini. Eu acho que é mini dread, cara. Não. Vai ser mini, vai ser uma Dread barba. não, por Não favor, vai não. ter nada, é literalmente uma barba. Sim, mas eu tô falando, tipo assim, eu acho que seria mais legal fosse a barba de cerdas. Daquelas cerdas que eles têm no rosto. Aqui, eu coloquei. Tá vendo que o Elder ele tem? E se for Sim. isso aqui, só que comprido ao ponto de fazer trança? Não, Bem vai aqui, ó. ser mais ou menos essa pegada aí. Bem aqui no queixo dele. Deixa eu passar a mão. Cara, engraçado. Porque eu acho o Scar horroroso, mas eu gosto pra caramba desse Elder. O Elder é muito mais legal. Quem O souber Elder é de algum muito mais Elder legal. passando no valor legal, gente, manda aqui nos comentários. Que eu quero comprar um pra mim. Vai vender? Ó, se for por esse lado de ser a barba assim, feita das cerdas que eles têm, só que comprida ao ponto de fazer a trança, eu gosto. Agora, se for literalmente mini dread, eu não piloto a ideia, não. Eu imagino que seja algo nesse sentido aí. Putz, agora você me deixou com vontade de um Elder 2.0 da NECA. Porque eu acho o rosto do NECA meio ruimzinho. Como eu não tenho como opinar. Senão eu puxava Justo. aqui para. Mas é isso, está dando quase o tempo de live que a gente tinha estimado e eu acho que a gente já abrangeu tudo que tinha que abranger. Não sei se você Falou gostaria de até de acrescentar mais barba. alguma coisa. Falou Falou até até de de barba de barba e predador out. de. Então. Acho que a gente depois pode conversar. Não sei se quiser falar alguma coisa hoje, ou talvez para o próximo episódio. Talvez para o próximo episódio. O que esperar do Badlands, o que esperar do Prey 2, com as informações que a gente tem. Que a ideia hoje era mais discutir teorias, coisas que os colegas lá do grupo jogaram pra gente debater aqui, essas maluquices, papo de nerd, fã maluco, mas foi legal. Quer adicionar algum ponto? Foi muito legal. Não, por mim, eu acho que dá para finalizar, porque eu acho legal esperar sair o trailer do Badlands, o trailer mesmo, a gente reage, depois a gente faz o que a gente vai esperar do filme, no episódio separado. Cara, aqui é porque o pessoal fala que aquilo é só um teaser. Pra mim, aquilo era um trailer. Aquilo tá perfeito como um trailer. Não precisa de mais nada. O teaser é um trailer mais curto, eu acho. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, eu entendi. É porque, pra mim, eu não quero muita informação sobre Badlands. Eu quero descobrir muito vendo o filme. Só que não tem jeito, vai sair trailer, eu não vou conseguir não ver. Se bem que Prey, ele não vazou muita coisa. O Killer of Killers também não. Verdade. Mas teve bastante trailer. Teve 2 ou 3, eu acho. Rezemos. Eu acho que o Prey teve ainda menos do que o Badlands, mas o Badlands teve bastante. Mas é isso, pessoal. Obrigado por terem sintonizado até aqui, então. E acho que a gente já concluiu bem o que tinha que concluir para esse episódio. Gostaria de agradecer também a presença de todo mundo nesse. Já estou agradecendo futuramente, né? Mas é isso, Ivan. Por mim, a gente se despede aqui. O que você acha? Nos despedimos aqui, então, gente. Até mais. Obrigadão, hein, pela atenção de vocês. Até mais. Falou. Tchau, tchau, pessoal.